Então, pessoal, vamos falar aqui de um assunto do qual eu tenho um tesão enorme em falar, e eu acho que foi por causa dessa palavrinha stop que me atraiu para o mercado de ações e que me fez migrar aí boas partes das minhas economias para ser trabalhada e ser investida no mercado, tá? Não só das economias, como de tempo. Como vocês sabem, eu sou empresário também e hoje eu dedico boa parte do meu dia no mercado de ações. Eu acho que foi devido à segurança que o mercado de ações passa para gente que me fez cada ano mais me dedicar mais e dedicar mais tempo a ele. Por que eu digo isso? Eu, como contador aqui, administro algumas centenas de empresas e a gente vê muitos problemas de pessoas que investem dinheiro numa empresa, num sonho e acaba quebrando, perdendo literalmente tudo. Muitas vezes sai até com dívidas, né? Que só Deus sabe quanto tempo depois vai conseguir arcar com essas dívidas que acabaram absorvendo. No mercado isso não existe. Você está começando uma profissão onde você, antes de mais nada, limita o quanto você suporta perder. Então, o que eu costumo dizer aqui é exatamente essas frases que eu vou colocar nos slides para você. Você já pensou se todo comércio, indústria ou prestação de serviço que você abrisse, ou seja, se você pegasse o seu dinheiro e começasse um novo negócio hoje, não importa a área, você tivesse o privilégio de poder controlar qual seria a sua perda máxima antes mesmo de iniciar o negócio, eu acho que isso é a maior bênção do mercado de ações. Você contratar um funcionário hoje, você não sabe se pode amanhã vir uma reclamação trabalhista, um acidente de trabalho, alguma coisa que isso possa te causar aí um prejuízo enorme, ou se você montar um comércio, alguma indenização, alguma fiscalização de má índole, o que possa vir a acontecer dia a dia, algum acidente. Então, tudo isso, quando você tem uma empresa, uma indústria, ou seja, uma prestação de serviço, aonde envolve pessoas, aonde envolve clientes, aonde envolve produtos, serviços, você não consegue mensurar qual que é o seu prejuízo máximo que possa vir a ter. Porque N fatores diariamente podem acontecer. É óbvio que a gente é otimista e acaba não pensando nesses fatores. Mas eles acontecem. E aqui, como o escritório de contabilidade é uma grande escola, no meu ponto de vista, por a gente estar diariamente na parte administrativa de centenas de empresas, a gente vê isso acontecendo de forma muito rotineira. E no mercado não, você consegue limitar e eu vou te mostrar como. Mesma coisa no esporte, que eu costumo falar também. Você já pensou o que seria de um piloto de Fórmula 1? Se ele tivesse a certeza que ele poderia arriscar tudo de si nas corridas, pé embaixo até o final, pois existe uma tecnologia que faz com que o carro dele pare antes de ele bater em qualquer lugar. Então ele ia entrar acelerando 100% o pé lá embaixo e saber que não vai acontecer nada. Isso seria lindo, né? Imagina um surfista que pudesse surfar a onda mais perigosa do mundo, se consagrar como o grande surfista, ele ter a certeza que ele não vai se afogar. Um paraquedista que pula de qualquer lugar e tivesse a certeza que seu paraquedas sempre vai abrir, seu pouso sempre vai ser tranquilo. Então é esse tipo de segurança que, no meu ponto de vista, não tem preço, tá? Eu até costumo falar, quanto valeria essa segurança e esses privilégios se você tivesse em qualquer outra profissão? Seja não só empresário, mas seja funcionário também. Você está à mercê de uma série de riscos que você não mensura diariamente, mas está. Então, quanto valeria isso, né? No mercado de ações, isso é muito barato, porque isso, o custo disso é apenas o seu conhecimento, a sua inteligência, tá? Então, esse privilégio está a nosso favor, a gente tem que aproveitar. Não tem custo nenhum. A gente simplesmente precisa ser dedicado e focado para fazer um manejo de risco da forma que nos conforta, tá? Você pode controlar cada real que você perca aqui. Óbvio que a gente vai operar para ganhar? Sim, mas a gente, antes de mais nada, a gente tem que limitar o quanto a gente suporta perder e o quanto essa perda não vai tirar o nosso sono amanhã.
o quanto essa perda, tive uma perda no mercado hoje, tudo bem, eu não vou dormir, eu vou dormir bem à noite, eu vou sair com a minha esposa para jantar, eu vou se divertir com os amigos, eu não vou pensar nisso. Então, esse é o manejo de risco, controle que a gente ensina no nosso método, como você ter esse conforto para você ter sucesso em qualquer situação, que esse é o quesito número 1. E foi isso que me fez ser tão apaixonado pelo mercado. Comecei em 2008, no crash super, né, um dos maiores crashes da Bolsa Brasileira, onde muita gente perdeu dinheiro mesmo, e quem perdeu dinheiro foi quem não tinha esses manejos de risco à risca, e eu sou muito grato a começar essa profissão num ano tão difícil, porque antes de mais nada, eu tive que aprender a me proteger. Então, a partir do momento que eu comecei, que eu entendi e fiz minha proteção, a minha lição de casa com disciplina e falei, pronto, agora eu aprendi a não perder mais dinheiro, aí os lucros começaram a vir naturalmente, porque a proteção é o nosso maior aliado aí para o sucesso no mercado de ações. Então, na prática, o que seria isso? Então, fiz aqui a compra exatamente a 20,55 no momento em que o papel está aqui. Abri um parênteses, não fiz a compra. Antes de fazer essa compra, preciso pegar um papelzinho, uma caneta, fazer a conta mais sábia do mundo, que é aquela continha de português, para ver se compensa, para ver se essa operação vai estar interessante para a gente. Então eu compraria a 20,55 e eu projetei o meu stop, que é a minha perca, se tudo der errado, a 18,75. Então comprei a 20,55. Se o papel mudar de direção, voltar a cair e atingir o preço de 18,75, eu vou lá e vendo a operação, ou na própria boleta, tem lá a ordem stop, que você já deixa esse preço pré-fixado e fica automático. Quando esse preço chegar aqui, a sua corretora vai fazer a ordem automática e vai sair para você. Então, nessa situação aqui, você estaria exposto a 1,80 por ação. Então, comprei a 20,55, se tudo der errado, eu saio a 18,75, essa diferença dá R$ 1,80. Vamos supor que eu comprei 1.000 ações a 20,55, dá 20.550. Se tudo der errado, eu vendo ela a 18,75 num total de 18.750. E o prejuízo máximo dessa minha operação é de R$ 1.800. Nossa, R$ 1.800 é muito para a minha operação. Não tem problema, você pode comprar 500 em vez de 1.000. Se comprar 500, o seu prejuízo máximo cai para 900. Ah, mas eu estou começando, quero comprar só 100 ações. Não tem problema. Você pode comprar 100 ações, seu prejuízo máximo será R$ 180. Isso que é a bênção do mercado, é você conseguir, baseado no tamanho do seu bolso, mensurar o seu risco máximo, tá? Então, eu até aconselho quem está começando pegar um capital operacional baixo e esse capital operacional ser o seu custo de aprendizado. Coloca de fato aí, sei lá, 5, 10, 2, 1 mil reais, não importa, quem tem que sentir isso é você, e começar a operar esse dinheiro para o próximo ano, que é onde você vai ter os seus erros e os acertos, os ajustes do stop, e esse dinheiro ser o seu custo de aprendizado, assim como qualquer profissão. Quando você ser um médico, ser um contador, você vai ter que fazer uma faculdade de 4 anos e vai ter um investimento nesse estudo. Esse investimento no mercado, ele é o seu dinheiro trabalhando. Então, no primeiro ano, aconselho muito fazer esse tipo de exercício, né? Colocando o quanto você quer ter, é até um privilégio, o quanto você quer investir no seu custo de aprendizado, né? Nenhuma outra profissão te permite fazer isso, aqui permite, porque o seu resultado ele vai ser o mesmo se você tiver R$ 1.000 ou R$ 1.000.000, percentualmente falando, então você consegue muito bem ter um custo de aprendizado baseado no tamanho do seu bolso, tá? Você começa uma nova profissão até sabendo quanto você quer investir no seu aprendizado. Então isso seria o quanto você perderia numa operação se você comprasse a 20,55 e estopasse a 18,75. Se você tivesse 1.000 ações, você perderia no máximo R$ 1.800.
Vamos entender na ponta vendedora, que a gente acabou de falar na aula anterior, como é que faz uma venda, né? Então, a gente venderia ela aqui a 25,80, deixaria o stop no máximo aqui a 27,60. Eu estou deixando essa ordem de compra e venda aleatória simplesmente a título de educacional para vocês entenderem como funciona o stop. Não que isso seja um parâmetro de operação que a gente trabalha nos nossos métodos, tá? Então, essa diferença entre o 25,80 para o 27,60 daria, por coincidência, os 1,80, que daria o mesmo prejuízo máximo de R$ 1.800 se você estivesse trabalhando com 1.000 ações. É exatamente o inverso da ponta compradora. Então, a gente faz a venda, vai lá, aluga o papel, faz a venda. Se a nossa operação não deu certo, a gente vai lá, vai recomprar esse papel a R$ 27,60, entregar para o dono do papel e vai ficar com um prejuízo dessa variação entre o quanto a gente recebeu e o quanto a gente pagou. Então, aqui vale 3, a mesma operação. Fazendo uma compra a 43,75, projetando o meu stop lá no fundinho a 41,30. Essa minha diferença aqui, como 1.000 ações ficaria um pouco pesado, seria um investimento de 43 mil para uma operação, então já fiz aqui uma simulação com 500 ações. Então essas 500 ações, 21.875 a gente compra. Se tudo der errado, sai a 41,30, dá 20.650 e o nosso prejuízo máximo nessa operação seria R$ 1.225. Então, comprei aqui, se o preço cair abaixo dessa mínima aqui, eu saio da operação e eu perco R$ 1.225. A mesma coisa da Vale na ponta vendedora. Vendo a 51,70, achei que isso pode ser uma operação de venda interessante para mim, então vou lá, dou a ordem. O stop projeto lá no topinho, 54,70. Essa diferença de R$ 3 vai me dar um prejuízo máximo em relação a 500 ações de R$ 1.500. Então, R$ 1.500 é muito, posso operar com 100 ações, não tem problema nenhum, você vai aí tá R$ 300 de prejuízo máximo caso a sua operação não dê certo. Então, essa é a maior bênção que eu vejo no mercado de ações. É o stop, é você conseguir limitar o quanto você pode perder. Isso nós estamos falando de stop apenas para vocês saberem como utilizam numa operação. Baseado nisso, existe todo o manejo de risco. O manejo de risco é a conta que a gente faz com o quanto de dinheiro você tem, o quanto você pode investir e o quanto de risco você quer correr dentro de um determinado mês. Dentro desse determinado mês, a gente fraciona a quantidade de trades. Dentro dessa fração de determinada de trades, a gente vai identificar quantas ações você pode comprar para que você esteja dentro do seu manejo de risco e esteja confortável. Então, aqui nós estamos fazendo a colocação de stop em cima de uma operação apenas. Nos nossos treinamentos, você vai entender o quanto você vai poder alocar dentro de um mês, dentro de 8 operações, dentro de 5 operações, dentro de 12 operações. Você vai conseguir, sim, manejar e mensurar isso daí. Então, essa é a aula de stops que eu queria passar para vocês, que é de extrema importância. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a nossa aula de como a gente utiliza o stop na prática. Então aqui a gente vai mostrar como na hora H, como é que a gente faz para nos proteger em uma operação. Nós já falamos o quanto é importante a gente se proteger, o quanto é valioso essa ferramenta de stop na nossa vida, e aqui nós vamos mostrar como isso é feito. Então vamos dizer aqui que no dia 30 teve um ponto de entrada a R$ 21,20. Então, nessa situação aqui, eu fiz uma compra de R$ 21,20, exatamente nesse dia, e eu comprei a R$ 21,20. Deixo marcadinho aqui no meu gráfico. Legal.
Nem todos os métodos, quer dizer, nenhum método tem 100% de assertividade. Então, todos os métodos têm aí a sua margem de erro. A gente tem que levar isso muito em consideração e, nessa forma, a gente consegue ter a maior segurança e consciência na hora de operar. Então, entrei aqui a 21,20 e se por um acaso nessa operação a minha análise não estiver certa, eu quero sair, ou seja, eu quero vender a 18,63. Aqui começam os conflitos internos. Ah, mas eu vou vender e eu vou realizar o meu prejuízo, eu prefiro deixar até que o papel volte a subir e tudo mais. Nós vamos falar um pouquinho mais como eu penso sobre isso, mas isso já é uma questão individual de cada um. Então nós estamos aqui falando que se o papel cair aqui abaixo de 18,30, eu vou fazer uma venda de 18,30, ou seja, você tem um stop de 18,30. Nessa situação, pessoal, nós temos que calcular o quanto representa de prejuízo isso para mim. Então, 21,20 eu subtraio de 18,30. Essa diferença entre o preço de entrada e o preço de saída representa R$ 2,90 por ação. Se eu comprei 1.000 ações, representa um prejuízo de R$ 2.900. Representa um prejuízo de R$ 2.900. Esses R$ 2.900 representa 2.900 dividido por 21,20, 2.900 dividido por 21, dividido por 21,20. Tá, 21,20 dividido por 2.900 representa 7,3% de prejuízo. Esse valor está confortável para você? Se está confortável, você segue o jogo. Antes de comprar, você precisa fazer essa continha. A distância entre o preço de entrada e o meu stop vezes a quantidade de ação que eu comprei. Gustavo, não está confortável. Então eu vou comprar só 100 ações, só 200 ações, só 300 ações e trabalhe dentro do seu limite de conforto. Lembre-se que o mercado de ações, ele é a única profissão que nos possibilita estarmos dentro de uma zona de conforto. Então aqui comprei por 21,20, o stop em 18,30. Então tenho aqui a diferença de 7,3%, que representa, no meu caso aqui de 1.000 ações, R$ 2.900. Pessoal, vamos fazer aqui mais uma alusão, por exemplo, que eu acabo citando para muitos alunos. Vamos dizer que você tem um supermercado e que você comprou um lote de bolachas Balduco por R$ 21,20 cada caixa. A Balduco te dá uma garantia da seguinte forma. Olha, Gustavo, a data de validade dela é daqui 30 dias. Se chegar perto da data de validade, eu te recompro essas bolachas por R$ 18,30. Então, ela está me garantindo que eu limite o meu prejuízo. Eu poderia muito bem ter que jogar fora essas caixas de bolachas se elas vencerem e eu não conseguisse vender. Ou talvez eu poderia ter que vender muito abaixo do preço para mim reaver uma parte do dinheiro. Então, quando a gente faz essa alusão, principalmente a empresários, fala, Gustavo, se eu tivesse uma profissão que garantisse o meu limite de perda, com certeza eu seria o homem mais rico do mundo hoje. Nessa situação, é brincadeira, tá? Essa frase, mas é o que as pessoas pensam. Nessa situação, nós temos isso ao nosso favor, que é o mercado de ações. Então, se a gente comprou um lote de ações de SMTO por R$ 21,20 e se nós não tivermos certos dessa operação, nós podemos vender no mercado de 18,30. E, pessoal, deixe a amargura de lado. Stops fazem parte da nossa vida. É o nosso segurança, a gente precisa disso. Então, a gente tem aqui o limite operacional. Então,
comprei a 21,20, se cair a 18,30, por exemplo, tá? Não estou analisando o método, nós temos o nosso método chamado Grids do Mercado, onde mostra o ponto de entrada, mostra o limite de perda, aí já são 17 horas de curso, bem mais completo, complexo, né? Que é um degrau acima, convido até todos vocês, se quiser se profissionalizar no swing trade, esse é o caminho. Mas aqui eu estou explicando apenas como funciona a nossa forma de cálculo do stop. Então fiz a operação, comprei a 21,20 e o stop está projetado aqui. Beleza, Gustavo, e agora? E agora nós vamos aqui para a prática do Home Broker. Então eu venho aqui nas minhas boletas, venho na minha boleta de compra, então SMTO3, o lote padrão é 100, ou se eu quiser SMTO3F, o lote padrão cai para 1, para ação por ação. Mas vamos dizer que eu esteja comprando no mercado cheio, SMTO3. Quantidade 100, preço 21,20, então a minha ordem vai custar aqui R$ 2.100. Eu venho aqui para a minha validade para hoje, ou executa até cancela, ou ela vai executar ou ela vai cancelar independente do dia, ou até uma determinada data, ou sem data limite até ela ser cancelada. Então vou colocar que essa data é hoje e aí eu envio o meu lote. Uma vez que eu envio o meu lote, ela vai ser absorvida pela bolsa e vai ser registrada. Então ela foi registrada, eu venho aqui e vou colocar a minha ordem stop. Eu fiz uma compra, tá, pessoal? Então eu vim na boleta de venda agora, seleciono aqui stop. Então estou comprado a 21,20. Então SMTO3, lote padrão 100, quantidade 100, validade do stop. Eu quero que esse stop seja válido, eu quero até o final do mês que ele esteja em andamento. Então eu vou colocar aqui o preço de disparo. Bom, vou voltar na minha tela e vou ver. O meu stop, o meu limite de perda foi aqui em 18,30. Então a gente vem aqui, 18,30 é o meu limite de disparo e o meu preço de venda é 18,25. Sempre um pouquinho abaixo. Ou seja, eu estou falando para a bolsa que para a corretora que quando chegar nos 18,30 eu quero lançar uma ordem de venda de 18,25, ou seja, vender abaixo do preço que está sendo negociado, para mim ter certeza que eu vou sair da operação. Isso a gente vem, tem a validade do stop, a validade do stop uma vez que ele é registrado, tá, pessoal? Essa outra validade é para ser imputada na corretora. Normalmente a gente deixa hoje e envia a operação. Pronto, estamos protegidos. A gente vai ver, acompanhar no nosso book de ofertas que a ordem de compra foi executada e a ordem de stop vai ficar lá pendente. E ela só vai ser registrada na bolsa se a nossa ordem de compra for realmente 100% executada. Dessa forma, a gente fica livre. Nesse caso, por exemplo, de OMG3, entraria nessa operação, estaria aí com quase 5% de ganho até o momento. E aí eu vou remanejar stops. Cada método existe a sua forma de ir remanejando esses stops dia a dia. O nosso método operacional tem duas formas de estar remanejando esse stop. E aí faz parte do nosso treinamento Grids do Mercado, reforçando mais uma vez aqui. Então essa é a parte prática de como a gente coloca o stop. Primeiro, determino a compra, vou na boleta, compro, depois eu venho na boleta, na ordem de venda, e colocamos aqui stop e enviamos para a bolsa. Dessa forma estamos protegidos. Beleza, pessoal? Espero que essa aula tenha clareado bastante as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.